ninguém vai acusar ninguém, mas que existe uma suspeita de corrupção, existe. Porque se você não quer dar transparência, não quer explicar onde você vai gastar o dinheiro, você quer jogar num fundo e fazer manobras cruzadas, é porque alguma coisa de errado pode estar acontecendo. Por que você não quer dar explicação sobre o gasto público, né? Segundo o colunista do UOL, Kennedy Alencar, o Centrão, grupo de parlamentares que costuma negociar apoio político em troca de cargos e recursos, está pressionando o governo Lula e o STF para liberar as emendas de fundo a fundo. Um tipo de emenda parlamentar que permite a destinação de recursos públicos para fundos de saúde municipais e estaduais sem controle sobre como o dinheiro será usado. Esse tipo de emenda é considerado inconstitucional por diversos ministros do STF, que argumentam que a falta de transparência e controle sobre o uso dos recursos fere o princípio da publicidade e da fiscalização dos gastos públicos. A situação coloca em risco a autonomia do Executivo, que tem o poder de indicar ministros e controlar o orçamento, e do Judiciário, que é responsável por garantir a aplicação da Constituição. O Congresso mal voltou a trabalhar e imediatamente já estão chantageando o Executivo, né? Então, a pergunta que eu te faço é qual é a nova chantagem do Congresso e como é que o governo está respondendo a ela? Pois é, os caras chegaram e já meteram a faca no pescoço do Lula, né? E o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, articulador político, já teve que vir a público se explicar que o governo não tem nada a ver com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, que proíbe as emendas PIX. Diz o seguinte, olha, não pode, do jeito que está, sem transparência, sem saber para onde o dinheiro vai, do jeito como está aí, é inconstitucional. Ponto final, né? Mas a galera... Kennedy, eu acho que, desculpa, acho que esse nome, eu não gosto particularmente desse nome. Eu sei. Ele não diz nada, né? É que ele caiu no uso, né? A imprensa fala que mas aquela expressão sem significado nenhum, né? Assim, eu acho que eu prefiro tratar como emendas fundo a fundo. O grosso dessas emendas vem da Fundação Nacional de Saúde, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, e esse fundo ele distribui dinheiro através para o SUS poder funcionar no Brasil. O Sistema Único de Saúde, né, descentralizado, poder funcionar. O SUS, como a gente sabe, ele é gerido na ponta pelas prefeituras, pelos governos municipais e pelos governos estaduais, que são os responsáveis pelos postos de saúde, os hospitais, etc. O que a malandragem é fazer uma transferência via emenda parlamentar do Fundo Nacional de Saúde e de outros fundos também, mas principalmente do Fundo de Saúde, para os fundos de saúde dos municípios e dos estados. Mas o grosso mesmo vai para os municípios. Por quê? Qual é a malandragem? Quando você faz assim, de fundo a fundo, você perde o controle do dinheiro. Por quê? Porque quando entra no fundo, ele se mistura com outros dinheiros que já estavam lá e que vão entrar lá no fundo municipal, e você não sabe dizer se aquele dinheiro específico daquela emenda parlamentar foi gasto como, por quem se beneficiou, o que foi feito com ele. Não dá para saber. Não tem mecanismos, porque vira um bolo só. E aí o máximo que acontece é que as prefeituras e os governos estaduais têm que mandar um relatório sem prazo, né, um dia qualquer no futuro, para o Tribunal de Contas da União, dizendo, olha, eu peguei esse dinheiro, fiz isso e aquilo. Agora, isso é uma fiscalização ineficiente, que não funciona, que a gente sabe que é um mecanismo feito para ocultar. Qual que é a outra maneira de fazer isso? É quando você manda diretamente para um determinado projeto, uma determinada obra, um determinado serviço, e lá você sabe exatamente quem são os fornecedores, porque a sacanagem, sem acusar ninguém, é o seguinte, você manda para um fundo desse, né, vamos supor que exista um deputado cujo pai é prefeito numa cidade. Um caso hipotético, tá? Embora existam reais. Ele manda o dinheiro ou faz uma troca de chumbo, né? Pede para outro deputado mandar para a prefeitura do pai dele, ele manda para do pai do outro, coisa que valha. O dinheiro chega lá e a gente não sabe como ele vai ser gasto. Quando ele manda para um projeto específico, vamos dizer assim, para construir um mirante, a gente vai lá e consegue fiscalizar. O mirante existe? Ah, não existe? Pô, como é que pode o cara mandar uma emenda para um lugar para construir um mirante e o mirante não existe? Você consegue fiscalizar.
mandou para construir uma estrada, pô, mas a estrada não foi asfaltada, entendeu? Agora, se vai para um fundo, babau. É isso aí, já explicou bem, e isso é inconstitucional, porque você não consegue saber como que o dinheiro público foi gasto, e qual é o projeto. Tem que ter transparência, tem que ter publicidade dos atos. A decisão está bem fundamentada lá do Supremo. O que aconteceu? Esse pessoal se acostumou aumentou a fatia do orçamento que eles abocanham, né? A gente fala disso direto aqui no Análise da Notícia. São quase 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, as mais diversas. Essas emendas PIX, ou emendas de fundo a fundo, como o Zé acabou de explicar, elas são uma parte disso. O Flávio Dino estava analisando um processo lá. Aí o Centrão chantageia o Lula dizendo, você indicou um ministro para ferrar a gente, para votar contra a gente nesse tipo de emenda. Ora, eles querem eles só não só emparedam o presidente da República, o Executivo, como agora querem emparedar o Supremo Tribunal Federal também. Porque é uma atribuição do presidente indicar um ministro, foi aprovado lá pelo Senado, o Dino podia ter sido rejeitado pelo Senado, foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Zé estava falando um pouco antes do programa, e ele tem razão, né, Zé? O sistema político mudou e a gente finge que não. Fala um pouco sobre isso, Zé. Não, porque, Kennedy, o orçamento federal ele é extremamente engessado. Você tem uma máquina gigante que precisa ser paga, que tem que pagar as pessoas, tem milhares, centenas de milhares, milhões de funcionários públicos ativos ou aposentados, você tem que custear, manter as estradas funcionando, manter os portos funcionando, manter os aeroportos, ainda que estão no poder do Estado, funcionando, pagar os insumos para manter um hospital funcionando, pagar a conta de luz dos prédios públicos, pagar professores, etc, etc, etc. Isso é que consome o grosso, sem contar os juros, mas essa é uma discussão à parte. Mas isso é o que consome o grosso do orçamento público. Então sobra um pedacinho muito pequeno para você fazer coisas novas. É a definição pueril de investimento. Quando você cria uma coisa que não existia. Seja uma obra, seja um serviço, uma ponte nova, uma estrada nova. Isso. Né? Essa parcela é uma parcela muito pequena. E as emendas entram justamente aí. Então, aquele poder do governo federal criar novas políticas públicas ou aprimorar já existentes, ampliar, fica muito reduzido quando você transfere essa grana, porque a grana é a mesma, o bolo não aumentou, é o mesmo, só aumentou a fatia do Congresso. Quando essa fatia do Congresso é muito grande, é justamente sobre esse dinheiro eletivo que o governo teria poder de escolher onde mandar, quem manda passa a mandar agora diretamente é o Legislativo. Quer dizer, não é mais presidencialismo de coalizão, né, Zé? Agora é semiparlamentarismo. Né? Eu batizei de parlamentalismo em homenagem ao Arthur Lira, que não foi quem inventou, mas foi quem consolidou esse negócio e quem enfiou a faca na garganta, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, né? Por isso que eu digo, não é uma coisa exclusivamente de um presidente, é de um sistema. Você tem dois opostos, né? Dois presidentes em pontos extremos não, mas em pontos muito distantes um do outro do ponto de vista do posicionamento político, da ideologia, etc., e das práticas, e que estão sofrendo o mesmo problema. O Bolsonaro não estava nem aí para isso. O Lula tenta enfrentar e perde. Né? E o Supremo o Supremo tem sido uma boa, tem ajudado o Lula, tem sido uma boa arma para poder enfrentar. Porque o próprio Supremo entende que isso precisa ser limitado, esse parlamentarismo, como o Toledo falou. O Lira é um novo dono do poder, né? Tem aquela obra do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, foi lançada em 58, que basicamente é uma leitura da formação econômica, política e social do Brasil, que mostra o patrimonialismo, né? O Sérgio Buarque de Holanda também havia falado sobre isso. Mistura do público com o privado. Os interesses privados, usando todos os aparatos da política e do Estado, todos os aparatos públicos, para defender os seus interesses. Esse caso das emendas parlamentares é um caso típico de patrimonialismo, né? De tentativa de apropriar do patrimônio público em benefício privado. Quando não fiscaliza assim, o Zé falou, não queremos acusar ninguém vai acusar ninguém. Mas que existe uma suspeita de corrupção, existe. Porque se você não quer dar transparência, não quer explicar onde você vai gastar o dinheiro, você quer jogar num fundo
e fazer manobras cruzadas, é porque alguma coisa de errado pode estar acontecendo. De fato, muitos parlamentares aproveitam a brecha para utilizar esta verba para fins privados. Temos diversos exemplos de parlamentares de esquerda e direita suspeitos de utilizarem este fundo indevidamente. Você lembra de algum? Cite o nome nos comentários. Por que você não quer dar explicação sobre o gasto público, né? E aí, Zé, lá no Supremo, tem pelo menos 7 votos dispostos a enfrentar o Congresso. O Congresso está ameaçando retaliar. Por exemplo, na votação da reforma tributária, tem as alíquotas específicas dos produtos, né? A alíquota ia ficar em 26,5%. Já está em 27% por causa de coisas que eles incluíram. Basicamente da carne, né? Da carne, que o Lula pediu para incluir. Então, querendo incluir mais coisa. Tem debate sobre armas, tem debate, enfim. E o Supremo está preparado para poder fazer frente. Tem pelo menos 7 votos lá, ó. O do Flávio Dino, do Gilmar, do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Zanin, da Carmen Lúcia e do Fachin, para essa posição mais restritiva em relação a emendas parlamentares. Aí você tem outros 4 votos que podem eventualmente até caminhar para a posição desses 7, mas que tem vamos dizer assim, menos pendência, menos disposição, digamos, de brigar com o Congresso ou de enfrentar o Congresso, que são do Toffoli, o André Mendonça, o Nunes Marques e o Luiz Fux. Ô Zé, o Lula fez reunião ontem, hoje está tentando algum tipo de acordo, né? Porque é isso, para acomodar, e aí vai ficar nesse jogo com o Supremo. É uma rebelião, no fundo, Zé, é uma rebelião que ela é contra o Lula, né? Que é quem sofre na pele, como a gente estava explicando aí, o Executivo é quem perde o poder imediato, mas agora, nesse momento, é também contra o Supremo e contra a Constituição. O Congresso está querendo dizer o que a Constituição diz, o que pode, de acordo com a Constituição. Essa atribuição, não, o Congresso está querendo dizer o que a Constituição diz. E essa atribuição é do Supremo, não é dos parlamentares, dizendo que eles estão acima da lei, né? Eles podem tratar essas emendas de fundo a fundo como algo regular quando elas não são. Elas contrariam a Constituição. Não é manobra do Dino, do Lula, né? É quebrar a Constituição. Então é muito grave o que está acontecendo e acho que vai para esse problema para o qual o Zé chamou a atenção. Uma mudança no sistema político que veio para ficar, com a qual é difícil lidar, e eles não querem, ao mesmo tempo, ter as responsabilidades que são cobradas do Executivo e do Haddad, por exemplo, em relação à responsabilidade fiscal, de onde que vão sair os recursos, ao mesmo tempo em que cobram uma série de deveres do Executivo, eles não querem ser responsabilizados por isso. Então, é a rebelião da semana, essa rebelião que eu digo que é contra o Lula, mas também contra o Supremo e a Constituição, Zé. Eles aproveitam e ainda matam 2 coelhos com uma cajadada só, porque por conta disso, né, dessa briga por mais recursos, que o governo não pode mexer, porque se mexer cai, ou não consegue aprovar nada que queira no Congresso, eles, de alguma maneira, acabam forçando a aumentar a arrecadação, né? Aumentar a alíquota de impostos. E daí vai taxar o ministro da Fazenda, que é o herdeiro político do Lula, de taxar. Quer dizer, é um jogo complexo e completo, né? Para realmente inviabilizar o governo. Tem muitos comentários aqui, Kennedy. A Ana Maria Balardim dá boa tarde para a gente, para os outros analyses. Ele diz que a oposição sabe que o calcanhar de Aquiles do governo é a economia, irão atacar ali onde podem ferir mais. A Ana Cláudia Maia dá bom dia para a gente. João da Silva diz, só podem ser as emendas. Tá certo, exatamente isso. Aí diz ele, especialistas calculam um colapso fiscal dentro de alguns anos. Maria Luísa Campos também dá um bom dia aqui para a gente. O Cláudio Cordinale, Isaac Oliveira, André Luiz Pereira. O Fufuca Cassilhos já faz um comentário sobre o segundo bloco, vamos guardar para lá, né? E Ana Maria Bardim já também comenta o terceiro bloco, mas também vamos esperar. O Isaac Oliveira diz que está um saco esse Congresso querendo comandar o orçamento. E o Cláudio Cardinale completa: o Judiciário mira no Legislativo, o Legislativo desconta no Executivo, quem sai perdendo é o país. O Isaac gostou do nome Emendas Fundo a Fundo. O João da Silva diz que essas emendas não combinam com planejamento. E o espírito dominante é o eleitoreirismo. Eleitoreiras, na melhor das hipóteses.
O Expedito Santana disse que quem já abriu a Constituição sabe que as emendas parlamentares da forma como estão procedendo são totalmente inconstitucionais, porque um dos princípios básicos da Constituição é a transparência. Se não tem transparência, é inconstitucional. Né? Que é isso, você vai lá, tem 5, 6 sites no governo e no Congresso para você olhar as emendas. Quando chega numa emenda fundo a fundo, você para ali. Foi para o Fundo Municipal de Tiririca da Serra. Beleza. É o máximo que você consegue saber. Como esse dinheiro foi gasto lá pelo prefeito de Tiririca, não tem uma mínima ideia, entendeu? O Danilo Sotero Rogério diz que o sistema de pesos e contrapesos dos 3 poderes vai sendo destruído aos poucos, dado que o legislativo só cresce na sua função atípica. Muito bem sintetizado, Danilo. Boa. O Expedito Santana gostou do parlamentalismo aqui. Parlamentarismo. E o Isaac Oliveira está dizendo: estou para dizer que o Lira é mais prejudicial que o Bolsonaro. É um páreo duro. Páreo duro. Esse trava-língua é bom, hein, Zé? Parlamentarismo, hein? Tem que pegar e é bom para poder apresentar. Ô Zé, a gente sabe aqui, né? Nós temos o maior respeito pela política. Esse é um programa que respeita a política. E não é uma demonização do Legislativo nem do Congresso Nacional. E tem um papel importante numa democracia, nesse poder tripartite aí, nesses pesos e contrapontos de uma democracia. Mas tem uma hipertrofia. Cresceu demais e está jogando um jogo que é um jogo pesado e é um jogo que não faz bem para a democracia brasileira. Zé, a minha síntese, porque nós temos que fazer o bloco 2 e correr adiante, ficou assim, ó. Por emendas, eu vou tirar o Pix. Por emendas, Centrão faz nova rebelião contra Lula, STF e Constituição. Tá? Eu vou jogar lá no grupo. Zé, vamos pro 2? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Até o próximo vídeo.